Boa tarde, boa sexta-feira, Jogo Aberto SC começando. Fim de semana será de jogos para os catarinenses em todas as competições. E alguns duelos podem ser brigas diretas nos brasileiros. Brusque é o primeiro time catarinense a entrar em campo na Série B. Com risco de rebaixamento, o time do Vale precisa quebrar jejum de 7 jogos sem vencer. Nós precisamos entender que esse jogo é o jogo da nossa vida. O Avaí enfrenta o Goiás nessa rodada, uma briga direta pela parte de baixo da tabela. Leão da Ilha quer voltar a vencer depois de 4 rodadas e dar uma respirada na tabela. A gente precisa se preparar muito bem, terminar a semana com a melhor preparação possível. Alvinegro entra em campo já classificado para a quadrangular final na Série C, mas briga por posições na competição. Dá mais um alívio, né? Para trabalhar mais tranquilo. Sem vencer a 7 jogos, sendo 2 derrotas e 5 empates, o Brusque precisa reagir para se afastar da zona de rebaixamento. O Brusque tem mais uma chance de se afastar da zona de rebaixamento. O quadricolor está a 2 pontinhos do CSA, o primeiro do Z4. Aliás, o jogo da rodada passada contra o time alagoano ainda está fresco na memória do treinador e não é de uma maneira muito boa. Foi a derrota que mais me marcou na minha carreira, porque a equipe fez exatamente aquilo que foi trabalhado, exatamente aquilo que foi falado na pré-eleição. E eu fiquei sem argumento para cobrar dos meninos em determinados momentos do jogo. O que eu acho que falta para nós é encaixar rendimento e resultado. E é atrás dessas duas coisas que o time do Vale vai atrás hoje, às 9h30 da noite no Augusto Bauer, na partida contra a Ponte Preta. O duelo que está sendo tratado como um dos mais importantes da temporada para o Bruscão. Nós temos um desafio de vida ou morte. Nós precisamos entender que esse jogo é o jogo da nossa vida, então talvez para esse jogo a gente vai ter que fazer algumas mudanças. Até porque a Ponte Preta vive um momento crescente na Série B. Depois de conviver com o fantasma da zona de rebaixamento durante boa parte do primeiro turno, nos últimos 3 jogos a Macaca conseguiu uma sequência positiva, com 2 vitórias e um empate, e subiu na tabela. Agora tem 29 pontos e está em 11º lugar. Mas para o jogo no Augusto Bauer, a Ponte terá pelo menos 2 mudanças. O zagueiro Fábio Sanches está suspenso e o meia Elvis será preservado. Já o comandante Luan Carlos vai com força máxima, nenhum desfalque por suspensão. Além disso, jogando em casa, o time do Vale vai contar com reforço de peso, o seu 12º jogador. Peça principal da história do Brusque é o torcedor. A alma do Brusque é o torcedor. Eu estou de passagem, os jogadores estão de passagem, mas o Brusque tem que permanecer na divisão. E o principal jogador para ajudar o Brusque nessa permanência é o torcedor. Amanhã será a vez da Chapecoense entrar em campo e o adversário será o líder Cruzeiro no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O ponto positivo é que a Chape tem rendido muito melhor fora de casa. Uma sequência de 5 jogos sem vencer. Esse é o momento da Chapecoense na Série B. O técnico Marcelo Cabo assumiu a Chape há 6 jogos. Estreou com vitória, mas foi a única até então. Eu não estou nada satisfeito com esses 3 últimos jogos, 3 empates. Nós tomamos muito pouco para uma equipe como a Chapecoense, né? Então a cobrança ela começa por mim. Fora de casa, o Alviverde ainda mantém um bom campeonato. Na verdade, é o 2º melhor aproveitamento na Série B. Tem 17 dos 36 pontos disputados. Fica atrás apenas do Cruzeiro, que também é o melhor mandante da segundona. E, por sinal, será o adversário deste sábado. O técnico Marcelo Cabo já sabe o que precisa ajustar para encarar a Raposa. Voltar a ter um nível de concentração alto, foco, porque a gente não pode tomar o gol com 1 minuto e meio de jogo, de uma jogada que a gente falou, conversou. Para o duelo, o treinador da Chape terá 3 desfalques. Victor Ramos, suspenso, Perotti no departamento médico e Mailton, que voltou a treinar com o grupo no fim da semana, mas não viajou com o elenco. A missão do Verdão neste sábado, às 4h30 da tarde, no Mané Garrincha, é fazer o que apenas outros times fizeram até agora: vencer o Cruzeiro, já que a vitória interessa e muito ao Alviverde,
que ocupa hoje a 15ª posição e soma 25 pontos e está a apenas 2 da zona de rebaixamento. Mas é uma competição que te pede sabedoria, resiliência, experiência na competição para que a gente possa alcançar o nosso objetivo mais na frente. Fechando a rodada da Série B, o Criciúma entra em campo no domingo às 11 horas da manhã contra o Novo Horizontino no interior paulista. O Tigre quer voltar a vencer no Brasileiro e quem traz todas as informações aqui no Jogo Aberto SC é o repórter Matheus Deichmann. Boa tarde, Cacau. Pois é, o Criciúma vem de uma sequência incômoda de 3 jogos seguidos empatando na Série B do Campeonato Brasileiro. O último desses empates foi contra o Guarani, em 0-0 dentro do Heriberto Wilson. Agora o Tigre fecha a 22ª rodada da Série B longe de casa, contra outro Tigre, o Novo Horizontino do interior paulista. O confronto é direto, pois o Novo Horizontino tem 28 pontos e está na 13ª posição, enquanto o time catarinense é o 10º com 30. E se vencer, pode chegar mais perto do G4, dependendo dos demais resultados da rodada, para ficar ainda, talvez, na 5ª colocação. O goleiro Gustavo e o atacante Lohan estão fora da partida pelo terceiro amarelo. O jogo é às 11 da manhã de domingo no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Volto contigo, Cacau. Obrigada, Matheus. A gente vai para um rápido intervalo aí no Jogo Aberto. Fica aí que eu vou ficar aqui te esperando. Na Série A, o Avaí tem sido assombrado pelo fantasma do rebaixamento. E nesta rodada tem duelo importante, encara o Goiás, uma briga direta pela permanência. 21 rodadas já se passaram, mais da metade do Brasileirão. E como está o Avaí? O Leão da Ilha soma 22 pontos, aparece na 16ª posição e vem de uma sequência de jogos não muito boa. Vem de 3 derrotas e um empate. A gente ainda vai viver muitas situações dentro desse campeonato. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Você precisa passar pelos momentos de dificuldade dentro da competição com convicção, com personalidade. O próximo compromisso é contra o Goiás. Jogo, aliás, que está sendo tratado pelos dois clubes de uma maneira diferente, uma maneira especial. E é fácil de explicar, é só olhar a tabela. Apenas 3 pontos separam Goiás e Avaí. Uma vitória na Serrinha faz o time azurra respirar na tabela. A gente jogando em casa, vamos encarar como sim uma final de Copa do Mundo, como um jogo do milhão, como o Jair colocou contra o Curitiba, porque é uma vitória, são 3 pontos valiosos para nós. O Goiás mesmo está falando de uma forma bem geral, atletas, direção e sua comissão técnica, que é uma final de Copa do Mundo para eles, assim como é um jogo bastante importante para a gente. Então a gente precisa se preparar muito bem, terminar a semana com a melhor preparação possível para ir lá e fazer um grande jogo e sair com um bom resultado que nos interessa. Esse resultado que o Barroca falou aí, é claro que é a vitória. Mas para isso, o Avaí vai ter que repetir um feito que conseguiu apenas uma vez neste Brasileirão. Vencer longe da ressacada. O time azul é o pior visitante da Série A. Dos 30 pontos disputados até aqui, conquistou apenas 4 resultados de uma vitória e um empate. Por isso, no sábado em Goiânia, o Leão quer começar a reverter esses números, voltar a vencer após 4 rodadas e assim escapar da parte de baixo da tabela. É verdade que o Avaí nunca esteve na zona de rebaixamento neste Brasileirão, mas o sinal de alerta está bem ligado no sul da ilha, porque há 3 rodadas está coladinho com a zona da degola. Goiás e Avaí abrem a 22ª rodada no sábado, às 4h30 da tarde, na Serrinha. Com a classificação já confirmada, o Figueirense entra em campo pela última rodada da primeira fase amanhã e de olho em trocar de posição. E o torcedor alvinegro promete dar show nas arquibancadas. A primeira fase para o Figueirense se definiu antes do fim. No último jogo, o alvinegro já chega classificado. Mas ainda assim, define o grupo que vai jogar na próxima fase. Se vencer, termina em terceiro e joga contra o segundo, o sexto e o sétimo colocado. O outro grupo é composto pelo primeiro, quarto, quinto e oitavo. Os 4 primeiros têm a vantagem de decidir o último jogo da segunda fase em casa. Portanto, é necessário um resultado positivo contra o ABC. Classificado dá mais um alívio, né? Dá para trabalhar mais tranquilo, mas a gente precisa encarar esse jogo de sábado também como uma final, para a gente conseguir uma classificação melhor e dar mais ânimo para a gente buscar o acesso e o título.
O adversário, o ABC de Natal, que também vem classificado, está na mesma situação do Figueirense. Apenas vai definir a posição em que termina a primeira fase. Para o confronto, o Figueira conta com aliados dentro e fora de campo. O Verdão está suspenso pelo terceiro amarelo, mas Andreu, que retorna de suspensão, treinou entre os titulares. E o principal, a promoção de ingressos foi mantida. Sócio-torcedor leva um acompanhante e os ingressos se manterão no valor de R$20 para os setores descobertos até o fim da Série C. A torcida no campeonato todo foi fundamental pra gente. No jogo contra o São José também foi, mais uma vez, fundamental. E sábado é a mesma coisa, cara. Tenho certeza que a torcida vai comparecer e vai nos apoiar os 90 minutos e com certeza vamos sair com a vitória. Todos os jogos da última rodada serão no mesmo horário, às 5 da tarde do sábado. E o do Figueira no Orlando Scarpelli. Esquenta para a segunda fase, a decisiva do Brasileirão da Série C. E para você, torcedor, apoiar o Figueirense no sábado contra o ABC, nós temos 2 pares de ingressos para os 2 primeiros torcedores do Figueirense que ligarem para o número, anota aí, 483239.000, 483239.000, e a retirada tem que ser hoje até às 5 horas da tarde aqui na TV BV, tá bom? Domingo é Dia dos Pais e algumas histórias se conectam ainda mais por paixões em comum. Uma relação construída por um sentimento único. E que em alguns casos os laços se estreitam ainda mais por algo em comum. Eu lembro de quando criança, as corridas sempre são domingos, né? De chegar quinta-feira e falar, pai, esse final de semana tem corrida, vamos assistir junto. E o amor do filho Eduardo e do pai Antônio, mais conhecido como Bibo, não se limitou apenas em assistir ao automobilismo. Meu pai foi precursor do kart, né, da organização do kart, principalmente aqui na região, né? Fiquei muito tempo fazendo a parte organizacional. O Bibo foi um dos fundadores do kartódromo em Florianópolis. O terreno foi adquirido em 1983. A gente até me lembro bem o valor, 5.000 cruzeiros. 5.000 cruzeiros. E começamos a fazer a pista em seguida, assim, tipo 84. Em 1985, a gente, julho por aí, a gente fez a primeira corrida, só tinha o circuito, só a pista. O amor pelo kart passou literalmente de pai para filho. Eu estava querendo já largar a organização do evento, já estava assim meio cansado. E um amigo nosso que fabrica kart, né, em Porto Alegre, trouxe um kart assim para a idade assim dos 6 anos, 7 anos. Botou aqui na pista e perguntou se alguém ia, ele falou que ia. E eu falei, pai, agora é minha vez. E já saiu acelerando. O Eduardo começou a levar ainda mais a sério o kart, competindo, e o pai, adivinha, estava junto. Ele era chefe de equipe. Comecei só a cuidar mais dele, né? Aí também teve um dia da despedida, né? Mas eu sempre dou uma ligada, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Não, faz isso, faz aquilo, então a gente troca até hoje uma ideia. A paixão pelo kart veio de pai para filho. E eles colecionam inúmeras histórias dentro e fora das pistas. E o amor pelo automobilismo vai muito além do que apenas como um esporte. Ele também traz outras lições para a vida. Primeiro de tudo é tu ser leal, ser correto com o próximo. Aqui a pessoa tem que ser determinada, a pessoa tem que ser correta, acima de tudo correta, com seus companheiros na pista. Uma coisa que eu sempre disse para o Eduardo, nunca tire um companheiro seu de uma corrida. Não deu para ganhar? Vamos para a próxima. Ser correto com o próximo, né? O automobilismo, ele te dá muitas possibilidades de tu não ser leal, né? Porque é uma disputa em velocidade. Ele nunca, nas corridas que eu vi até hoje, ele foi desleal com quem quer que seja. Acho que tudo isso que me dá mais prazer hoje é saber o homem Eduardo. Valores que o Bibo passou para o Eduardo e que está perto da hora do filho também passar para a pequena que está para chegar, a Bela. Se ela irá seguir os caminhos do avô e do pai, isso só o futuro irá mostrar. Ela vai ser o que ela quiser, mas lógico, se a gente puder influenciar e entrar, mas lógico, ela vai querer escolher, né? Mas
Mas pra mim, se for para automobilismo, vai ser muito divertido. Mas se ela não quiser também, tá tudo bem. Bom, feliz Dia dos Pais também pro meu pai, né? Que eu sinto muito essa influência dele também na minha vida e é por isso que eu tô aqui hoje também. É um dos caminhos. Bom, feliz Dia dos Pais a todos os pais. Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. Espero vocês segunda-feira, 12h30. Tchau, tchau.